Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Estamos de volta com o podcast em mais um dia aí de trabalhos, falando sobre as equipes dessa temporada 2019-20 do NBB. Quase perdi a conta aqui. Hoje o assunto, após a gente ter falado no dia 4 de outubro sobre o Paulistano, hoje o dia 5, para quem nos acompanha acompanhando diariamente, né, os nossos podcasts, a gente fala do Esporte Clube Pinheiros. E eu fico até feliz porque os nossos duas pessoas que estão comigo, né, nesse podcast têm conhecimento do Pinheiros, né, principalmente da temporada passada. Uma delas, acho que vocês conhecem um pouco, né, para quem nos acompanha, Lucas Guanais, que esteve durante a temporada passada em muitos jogos do Pinheiros, ali fazendo fotografia, às vezes só como uma pessoa chata mesmo, que quer secar o Pinheiros, e mais uma temporada provavelmente você vai estar por lá também, né, Guanais? Oi, gente, meu nome é Lucas, prazer, eu tô aqui no podcast. Não, brincadeira, gente, eu fiquei muito tempo no Pinheiros ano passado mesmo, fiz fotos, já fiz algumas esse ano de novo. Acompanhei bastante o que aconteceu lá nos lados do Henrique Vilaboim. Já é um nome de peso para falar sobre a equipe do Pinheiros. O nosso outro convidado esteve por lá também, né, mas como assessor de imprensa da equipe do Pinheiros. Nessa temporada aí já fez um trabalho interessante na LDB para o Garrafão Rubro-Negro. Está nessa sucursal São Paulo do Garrafão Rubro-Negro. Fernando Fernandes, prazer ter você por aqui, né, para falar sobre sua ex-casa praticamente, né? Com certeza. Primeiramente, agradecer a oportunidade ao Lucas e ao Fábio, né? Sempre uma honra poder falar de basquete, ainda mais com pessoas renomadas. Pinheiros foi um lugar que eu tive muito carinho, continuo tendo. Ano passado frequentei muitos jogos, tanto da base como no adulto, Paulista, NBB. Vou continuar assistindo. Então, falar um pouco de Pinheiros é algo que eu entendo, acho que bastante, é uma honra para mim. Pois é, e na temporada passada, já dando sequência ao nosso podcast, o Pinheiros teve uma primeira fase de certo destaque, né? Principalmente no primeiro turno, conseguiu uma grande série de invencibilidade dentro dessa primeira fase do NBB. Terminou na terceira posição, né, Fernando? Mas aí chegando nos playoffs, acho que esperava-se um pouco mais da equipe, né, nas quartas de final, indo para a semifinal, mas acabou sendo eliminado para o Botafogo, né, nas quartas. Foi um pouco surpreendente lá dentro, você acha? O Pinheiros ele fez uma campanha excelente na fase de classificação, surpreendeu muita gente. O elenco foi muito bem montado, então você tinha jogadores que atuavam em mais de uma posição, né? Foi um trabalho muito bem feito do César com o analista de desempenho, faz toda a parte do scout, que é o Fabrício. Começaram muito bem, o Betinho jogando muito bem, o Isaac. Acabou que nos playoffs realmente não aconteceu o que se imaginava. A gente também tem que falar que o Botafogo é uma grande equipe. O jogo 5 foi muito equilibrado, só que na hora H o Botafogo conseguiu superar o Pinheiros, né? E realmente a gente pode falar que faltou um pouco para o Pinheiros, né? A gente esperava um pouco, né? Digamos que depois daquela classificação em terceiro, todo mundo estava botando fé que tivesse uns playoffs na semifinal contra o Flamengo, né? E aconteceu que no quinto jogo, Jamal, Cauê e Coelho jogaram muito. Aquela velha história, né, da equipe que cresce quando chega nos playoffs. Assim foi o Botafogo para eliminar o Pinheiros, né? O Botafogo ele cresceu no momento certo, né? O Pinheiros já vinha já estava no auge e acabou que nos playoffs sendo eliminado. Aconteceu mesmo no ano retrasado com o basquete cearense. Faz uma fase de classificação boa. E no playoffs é outro campeonato, né? Isso aí é algo que precisa ser melhor trabalhado lá no clube, mas de qualquer forma foi uma temporada muito boa. Pois é, e até para colocar o Guanais agora nessa conversa, Guanais, o time da temporada passada foi quase como um todo, né, mantido para essa temporada, acho que salvo aí a saída do Renato Carbonari para o Bauru, aquela
aquela base titular ali, até mesmo os principais nomes da rotação foram mantidos, né? E é uma base interessante para se iniciar o trabalho, né? Para se dar sequência ao trabalho que vem da temporada anterior, né? Na verdade teve a saída do Ruivo também, né? Que pulou a porteira ali, foi para o Paulistano. O Gabriel também deixou e foi para a Unifacisa. Gabriel com menos minutos, né? Acho que a do Ruivo foi um pouco mais impactante essa saída. E o Mamedes, que pouco jogava, foi para o São Paulo. Foram saídas, Fábio, e aí eu destaco principalmente o Renato e o Ruivo, que não foram bem repostas. Sabe? A base foi mantida, ficou Betinho, ficou Dawkins, ficou Bennett, ficou Ware, né? Ficou Isaac, ficou Toledo. Mas o elenco já era curto ano passado. E o Fernando pode até falar melhor depois, houve uma diminuição no orçamento. Então eles não puderam contratar nem na mesma quantidade das pessoas que saíram. Então o elenco que já era curto ficou ainda mais. As saídas do Renato e do Ruivo foram repostas com o Danilo Sena, que na verdade estava emprestado ao Cerrado Basquete para a disputa da Liga Ouro, e também com o Caio Torres, armador já experiente, mas que a gente tem sérias restrições a ele, vou falar um pouquinho disso mais para frente. Seria a grande oportunidade de atletas da base, como Bufá, como Gabriel Campos, como Mãozinha, também aí já falando em suplência ao Renato Carbonari, terem mais tempo de quadra, né? Subirem para o profissional e participarem ativamente da rotação. Mas não, a equipe, nos 46 do segundo tempo, ainda me contratou o Lucas Lima, armador que jogou no Minas na temporada passada. E o que a gente tem visto em quadra nesse Paulista é que é uma equipe abaixo da temporada anterior. Em primeiro lugar, porque perdeu o fator surpresa. O Pinheiros foi um time muito bem montado ano passado, mas não deixou de ser uma surpresa a maneira como atuou. Então, os times já estão mais preparados para enfrentar o Pinheiros. Considerando que Ruivo e Renato Carbonari tinham funções muito importantes, Renato Carbonari era um pivô de muita mobilidade, conseguia marcar bem no perímetro, tinha um chute de 3 muito interessante. O Ruivo era o líder da segunda unidade do time, ele era o jogador que não deixava a peteca cair quando o Dawkins saía, quando o Betinho saía. E agora eles não estão mais lá, o Pinheiro se tornou muito mais previsível. Não tem mais uma boa segunda unidade. O Caio Torres, ele é um pivô extremamente limitado fisicamente, ele tem até uma boa técnica no ataque, mas ele é lento batendo para dentro, ele não consegue marcar no perímetro. Os times que conseguem puxar o Caio Torres para marcar no perímetro têm um espaço muito grande no garrafão. O Toledo, coitado, está se desdobrando, e isso ocasiona até um desempenho melhor do que o da temporada passada, mas ele é um só. Ele não consegue marcar por 2. Então, o time realmente está mais lento, está com mais dificuldades, e não está usando os jovens, né? Além desses, eu esqueci de falar, o ala Scaglia, aquele mesmo, Gustavo Scaglia, que passou pelo Palmeiras, pelo Bauru, ele teve alguns problemas jurídicos com o time, e numa dessas decisões, o Pinheiros foi obrigado a reintegrá-lo ao elenco. Então o Scaglia está no time também, está jogando. Apesar dele não atrapalhar, não prejudicar, ele faz um trabalho ali relativamente correto no Pinheiros, razoável, mas, novamente, tira minutos de Bufá, tira minutos de Mãozinha. Eu mencionei Danilo Sena, mas o Danilo Sena tá com uma lesão aí, vai ficar alguns meses fora, então vamos tirar o Danilo Sena da jogada agora. Bufá e Mãozinha são dois jogadores que ontem, a gente está gravando isso aqui na dia 30, ontem venceram a LDB de maneira invicta, jogando demais, e não tem espaço no adulto. E até pegando isso, aproveitando essa deixa do Guanais, o Fernando, falar um pouco dessa garotada que está na base, que foi campeã, inclusive, da Liga de Desenvolvimento. No Paulista não teve tantas oportunidades, mas já se provou, né, na LDB que pode ajudar ali alguns jogadores para ajudar nessa equipe que tem essas limitações, como o Guanais falou. Com toda certeza. Como o Gonais falou, teve uma queda no investimento de 40%, né? Então, o Pinheiros teve essas duas ausências para essa temporada que são muito significativas, né? O Ruivo e o Carbonari, né?
Só que na base o investimento é sempre muito alto, né? O Pinheiros sai de uma base com perfeição praticamente. Ontem foram campeões invictos, jogaram muito, a fase inteira é extremamente constante, um técnico muito bom, para mim, um dos melhores da base hoje. E o Pinheiros tem 3 jogadores, eu nem vou contar o Danilo, porque o Danilo já está no adulto já há um bom tempo, eu acho que devem serem mais aproveitados no adulto, né? É o Gabriel Campos, que é irmão do Jefferson Campos, que hoje está no Rio Claro, armador. É o Jonas Bufal, Bahia, que é um jogador muito interessante, inclusive, né? Ele chegou no Pinheiros, ele jogava nas posições 3 e 4 do Palmeiras, né? E o Davi fez um trabalho muito interessante com ele. Ele agora virou um ala muito versátil, que joga na posição 2 e 3 e agora está começando a carregar a bola. Então esses 2 jogadores do Campos também, que é um especialista dos 3 pontos, eles podem ajudar muito nessa suplência do Ruivo, né? O Bufá até jogou bastante tempo até, se a gente for pensar no Paulista, né? Mas assim, a gente espera um pouco mais. Agora que ele está em alta, eu acredito que o César use mais esses 2 jogadores, né? O Bufá é um cara muito agressivo, bate para dentro, é muito difícil pará-lo, né? O Campos, eu já falei, é especialista do 3 pontos, né? Um jogador aí que já está no Pinheiros desde o Sub-14, ele veio com a Thelma, vindo de Guarulhos. E o Mãozinha, né? O Mãozinha, que foi MVP da última temporada da LDB, é um jogador, cara, fantástico, é fora de série, né? Ele é muito interessante. Ano passado ele jogava como pivô, né? Ele tem 2 metros. E veio pro Pinheiros, cara, na hora o Davi colocou ele para jogar na posição 3 e 4, né? Então ele virou meio que um ala extremamente versátil e técnico, né? Claro, ele precisa ainda melhorar esse chute de longa distância, né? Mas lá dentro, cara, é muito difícil pará-lo, né? Inclusive, o que ele deu de enterrado nessas 2 últimas partidas da LDB, na semifinal e na final, foi algo impressionante. Então, o Pinheiros tem esses 3 jogadores na base que se forem bem aproveitados, podem ajudar muito, né? Eu acredito que com essa saída do Ruivo, do Carbonari, eles usaram como teste até em treino, em alguns jogos, para ver se essa garotada dava liga, né? E, cara, eles já aprovaram que eles conseguem jogar com minutos de quadro, né? Eu espero que o César ele use esses jogadores, até porque o investimento na base que hoje o Pinheiros faz é muito alto, todo ano ganha título, forma jogadores, desenvolve, então acaba que eles têm que usar um pouco mais, né? Como o Lucas falou, né? Trouxeram o Scaglia pro problema jurídico, o Lucas também trouxeram. Acaba meio que tira um pouco a minutagem desses jogadores, né? Vamos ver para o NBB como vai ser. Eu torço e espero que para esses jogadores dê mais oportunidades. Até para o próprio Garrafão, apesar da saída do Renato, aí tem alguns jogadores interessantes, vindo mesmo da base, que podem ajudar. Você tem o Michael Douglas, pivô, o Daniel Aleixo, que é um cara um pouco cru, mas tem 12,8, já jogou na Europa, canhoto, tem um chute bom. Então vamos ver como que vai ser esse Pinheiros NBB com a garotada. Só completando sobre o Mãozinha que é filho do Mãozão, né? O pivô que já jogou em inúmeras equipes do Brasil. Ele se aposentou logo no início do NBB, mas está deixando seu legado aí com o filho, que é extremamente habilidoso e tem um futuro muito promissor por aqui. O Fernando mencionou as enterradas, eu destaco uma que ele deu na semifinal contra o Flamengo, em transição, pegou a bola, atravessou a quadra, ele enterrou com uma mão na cabeça. Ele colocou a mão atrás da cabeça e com a outra ele enterrou, foi sensacional. Marrento, mas foi sensacional, foi ao delírio ali. Mãozinha tem um grande potencial, tomara que seja muito bem utilizado nessa temporada. E você que é ligado nas estatísticas, Guanais, o Mãozinha, a mão dele é menor do que a do Mãozão? Cara, não sei, nunca parei para medir, né? Aí tem que... Até uma sugestão de matéria, né? Quem sabe a gente consegue fazer isso um dia. Ou então fazer igual quem já foi nas NBA Store, aí que tem pelo estado de São Paulo, tem no Rio de Janeiro também, e tem aquele molde da mão dos jogadores da NBA. Faz uma da mão dos dois ali, vamos comparar. E pelo que você falou, Guanais, da formação do elenco, né? Claro que acaba perdendo o Ruivo ali como uma segunda... Na rotação, né, da equipe, a armação fica um pouco prejudicada, mas aí você tem ainda o Dawkins e o Bennett ali, né, que são jogadores que podem carregar essa bola. Acredito que o principal
principal dificuldade do Pinheiros vem a ser a questão dos pivôs mesmo, né? Que você mesmo falou dessa troca aí, né? Do Renato pelo Caio, né? O Caio é um jogador com menos mobilidade, vem atrapalhando isso um pouco, né? O Pinheiros, isso foi notório no Campeonato Paulista. Tem o Chris Ware também, né? Que eu ainda não entendi a permanência dele, pelo menos em questão técnica, assim, deixa um pouco a desejar, mas essa dificuldade que a principal dificuldade que você vê do Pinheiros para a temporada? Sim, é o garrafão e a rotação como um todo, né? A partir do momento que Betinho, Isaac e Bennett precisam descansar, a equipe cai um pouco de rendimento. E isso falando dos titulares, né? E no garrafão é o que eu falei mesmo, Toledo precisa se desdobrar para conseguir manter o Caio sob a cesta na defesa, para que as equipes não consigam puxar o cara para 3 pontos e abrir um espaço grande ali no garrafão, ou até facilitar um chute de média distância. Aí tem várias possibilidades que se abrem, mas essa sim é a grande dificuldade que poderia ser solucionada com a base. O Mãozinha, ele entrou numa partida aí no Paulista, acho que foi uma das últimas partidas que o Pedro disputou, inclusive, e que foi muito bem. E na partida seguinte não foi utilizado. Sabe, são aspectos que merecem ser tratados com mais carinho, creio eu. Eu concordo com o Lanois, né? O Caio já foi o lado do Caio, ele não é um jogador ruim, mas ele é um pivô lento, né? E assim, ele não consegue espaçar bem a quadra, então acaba que no jogo de transição é muito difícil ele acompanhar, né? E o Pedro não tem mais o Rúvio, que era aquele jogador que pensava o jogo, que seria muito útil para o Caio, né? Então isso é um problema. E como o Lucas falou mesmo, o Mãozinha, ele pode fazer essa posição de 4, você coloca o Toledo como 5, já ajudaria bastante, né? Mas realmente concordo. A rotação para o garrafão tá um pouco difícil, né? Pinheiros tentou outros jogadores no lugar do Caio, chegou a sondar o Nunes, né? Que acabou depois indo para o Unifacisa, mas não foi uma reposição à altura, né? Com as mesmas características que o Renato Carbonari tinha. Você falou do Douglas Nunes, acho que por conta desse menor investimento para a temporada, pesou um pouco, né? Porque o Douglas Nunes meio que ficou mais valorizado depois da boa temporada que fez, né, no São José, e muito por conta disso, né, perdeu algumas possibilidades aqui, né, de algumas equipes que não tinham dinheiro suficiente, né, para fechar com ele. Até falando ainda, né, do campo ali dos pivôs, essa chegada do Caio Torres, o Guanais mesmo já falou, Fernando, que leva aí o Toledo a jogar mais na posição de 4 ali, né? Na temporada passada ele foi muito mais 5, né? É claro que o trabalho do Pinheiros na temporada passada estava bastante espaçado, né? O jogo da equipe, com praticamente 5 chutadores de fora, né? O Renato e o Marcus, mas o Toledo ficava mais ali de pivô mesmo, de 5, né? Na temporada passada. E nessa temporada, com a chegada do Caio, ele tá chutando mais de fora, né? Tá abrindo mais para chutar, e você vê talvez o melhor estilo, né, para ele jogar na equipe do Pinheiros. Eu gosto bem dessa alternativa, né? O Toledo já jogou até com ala em Mogi algumas vezes, quando era mais jovem. Ele é um jogador que ano passado não estava chutando muito, e agora com a saída do Carbonari, que era um jogador que abria para o perímetro, né, e chutava, o Toledo começou a treinar mais, chutar mais, e está voltando a desenvolver esse chute de longa distância. Eu gosto dessa alternativa, com o Toledo de 4 e o Renato como 5, mas tem outro time que eu acho que é até mais interessante. O Isaac, quando o César trouxe para o Pinheiros, começou a utilizar como 4, né? O Isaac não é um jogador muito alto, mas ele marca muito bem, é um cara extremamente agressivo. E essa variação do Isaac como 4 e o Toledo agora também podendo jogar como 5, acho que é uma possibilidade bem real de o César utilizar cada vez mais, né? Porque o Caio realmente não fez um Paulista tão produtivo, isso ficou muito nítido. Obviamente, acho que o Toledo vai jogar muitas vezes como 4, mas é palpite meu, que o Isaac vai agora
começar como 4, ser mais agressivo, tentar marcar jogadores mais altos, e o Toledo como 5. Ele tem essas duas opções, né? E também a Mãozinha como 4, algumas circunstâncias, né? Enxergo assim. E o Guanais, você concorda com essa ideia? É até interessante, porque o Pinheiros tem, né, o Betinho ali que pode fazer a ala, né, já que tem o Bennett Dawkins. Então, pelo menos nessa questão de quinteto principal, assim, dá para trabalhar com o Isaac, né, porque o Isaac é realmente, né, um cara de boa qualidade defensiva, né? O histórico da carreira já comprova isso. A temporada passada dele foi boa por conta disso também. E além da temporada passada dele também ter sido interessante por ele ter chutado bastante de fora, também ter sido um grande nome ofensivo do Pinheiros. Trabalhar com esse quinteto assim é algo que já foi até trabalhado, né, pelo Guidetti em alguns momentos do Paulista, e que pode render alguma coisa por ser um time que, ao meu ver, com boa qualidade defensiva, né, dentro desse quinteto, e com mobilidade, né, para jogar e fazer uma transição rápida, por exemplo, né, para fazer o jogo mais acelerado. O que você acha, Guanais? Claro, é por aí. A gente criticou o time aí nesses primeiros minutos, mas há muito que se elogiar também. Metemos o pau antes para depois elogiar, né? Faz sentido, claro. Isso. Mordemos, vamos assoprar agora. Essa formação com o Isaac na 4, em primeiro lugar, que ela deixa os melhores jogadores do Pinheiros em quadra, que era algo que ano passado não acontecia com muita frequência, né? Ano passado você tinha ali Bennett, Betinho e Isaac dividindo 2 vagas, né? Então raramente víamos os 3 simultaneamente em quadra, e agora isso deveria ser mais frequente, a meu ver, é uma possibilidade bem interessante. E o Isaac, ele é bom defensor, ele tem um chute legal e ele leva a bola. Obviamente, não tem o mesmo controle, a mesma visão de um Bennett, de um Dawkins, mas ele faz ali um trabalho suficiente, principalmente no 5 contra 5, quando não é aquela jogada mais rápida, só para levar a bola até o outro lado da quadra, ele consegue fazer também. Isso ajuda a escapar de marcação mais alta, marcação-pressão. Também ele já demonstrou esses atributos aí desde a época do Franca, e não é nem no Pinheiros ano passado, nem no Bauru ano retrasado, é bem antes mesmo, quando ele jogou no Brasília também, enfim, isso é algo que ele faz há algum tempo. Dito isso, o também, que a gente mencionou pouco, ele não tem toda a técnica, a habilidade que a gente espera de um jogador estrangeiro que vem para ficar todos esses anos que ele fica no Brasil, mas ele também faz um trabalho sujo ali na rotação no garrafão, na marcação no perímetro também. Ele faz um trabalho consistente, um trabalho razoável para o Pinheiros. É uma equipe, como você falou, com Toledo e Bennett, você já garante ali uma boa defesa. Isaac também é um excelente defensor. Dawkins e Betinho não são excepcionais, mas ali conseguem também, principalmente o Betinho, fazer uma boa defesa também, num sistema estruturado que você tem 3 defensores de elite. Os outros 2, ainda que não sejam excepcionais, acabam entrando na roda ali e conseguem desempenhar um bom trabalho. É interessante notar que essa temporada, assim como a anterior, não teve o Guidetti durante boa parte do Paulista. O Guidetti, essa temporada, estava na China, no Mundial, junto na comissão com o Petrovic e com o Bruno Savignani, e ele chegou acho que, salvo engano, para a última partida da primeira fase, ou para a penúltima partida da primeira fase do Paulista. Então, mais uma vez, a equipe ficou aí com o Nelsinho no comando, e dessa vez, talvez por essas saídas, a equipe talvez precisasse um pouco mais do César, não sei. Talvez o Fernando possa dizer melhor. Mas eu acredito que o Pinheiros tem uma margem de melhora muito grande para esse campeonato. É um campeonato mais difícil, a meu ver, mais equilibrado. Ano passado era muito centrado ali em Flamengo e Franca, agora está um pouco mais equilibrado. Mas o Pinheiros ele tem essa margem de melhora,
só que os adversários também acredito que farão um jogo mais duro. Tem mais adversários complicados do que no último ano. Eu fico um pouco curioso para ver como o César, agora já em tempo integral no Pinheiros, vai conseguir equacionar tudo isso daí. O que o Lucas falou, eu concordo, né? Eu gosto muito do Tazinho, do Nelsinho, eu acho uma pessoa, mas acaba que a figura do César lá dentro do clube é muito respeitada, né? Ele é uma pessoa que é visto por todos como um técnico muito bom, ele é amigo dos jogadores, de tudo. E no passado ele também ficou ausente por algumas circunstâncias na seleção sub-21 principal. Vamos ver agora, né? O Paulista ele quase não pegou, né? O Nelsinho que ficou no comando. Agora que estão na fase de treinamento, saíram cedo do Paulista, eu acredito que com o tempo ele vai conseguir fazer os ajustes necessários para o desenvolvimento do time, né? César é um cara que gosta muito de treino, e isso ele já falou várias vezes para mim, inclusive, né? No Paulista ele não teve muito tempo de treino, né? E agora é o momento que acho que ele vai fazer treino, vai ser treino, vai colocar o que ele quer, melhorar a parte ofensiva, como você falou, a defensiva, querendo ou não, o Pinheiros tem 3 ótimos defensores, né? Então, a base já da defesa está bem sólida. Agora ele queria ajustar para o ataque. Só que o problema é que tem outros times também que vão ajustar e vão chegar forte, né? Além do Flamengo e do Minas, Franca, Corinthians, você tem o Paulistano, você tem Bauru, você tem Mogi, você tem o Paca, a própria Unifacisa. Então vai ser, como o Guanais falou, vai ser um campeonato extremamente disputado, né? Então vamos ver até onde o César vai levar o clube, né? Mas que eu acredito que vai ter uma boa melhora, isso eu não tenho nenhuma dúvida, que o César, para mim, é um técnico extremamente competente. E até pelo que o Fernando falou, Guanais, não só o Paulista, né, o Guidetti ficou de fora, mas com mesmo os treinamentos pré-paulista, né, aquela pré-temporada mesmo, né, antes do Paulista ele já estava com a seleção brasileira, né, e ficou bastante tempo por lá, né, e tanto esse início mesmo ali, e o Campeonato Paulista faltou, né, não teve a presença do Guidetti. E até, é claro que uma eliminação é sempre complicada, né? Até para o Campeonato Paulista, que seria uma competição palpável para a equipe do Pinheiros, se tudo corresse bem, né? Para buscar o título, mas ter esse tempo de preparação com o seu técnico agora pode ajudar, né, a equipe a retomar, né? Ou ter se não tiver a mesma qualidade da temporada passada, ter algo parecido, né, para esse início do NBB, e também pensando na Liga Sul-Americana, que a equipe vai disputar, né? Justamente. O Pinheiros, no final das contas, com a eliminação nas quartas de final, ele terminou em 5º lugar, é isso? Isso, ele terminou em 5º lugar no último NBB, foi suficiente para conseguir a vaga para a Sul-Americana. É uma situação nova para esse time, né? Há algum tempo o Pinheiros não disputava torneios internacionais, e o fato da equipe perder as suas partidas nos playoffs no passado recente, né? Na temporada passada, tanto no Super 8 quanto no NBB, ele era sim favorito contra o Botafogo. Nas 2 oportunidades ele teve a decisão dentro do seu ginásio, né? Dentro do Henrique Villaboin, e acabou perdendo aí por diversos fatores, né? No Super 8 o Arthur Bernardi estava numa noite inspiradíssima, né, e conseguiu fazer ali, acho que 33 pontos, salvo engano. E na série contra o Botafogo no NBB, estava dando a lógica. O Botafogo venceu sua partida em casa, o Pinheiros venceu os 2 jogos em São Paulo, o Botafogo empatou de novo no Rio de Janeiro, e na decisão que era para o Pinheiros fazer valer novamente o fator casa, houveram ali alguns problemas no final do jogo, algumas decisões equivocadas, a meu ver, do Pinheiros, e o Botafogo acabou virando. A Sul-Americana é um torneio que o Pinheiros vai precisar ser decisivo em todos os jogos, né? Uma derrota na Sul-Americana já coloca, em um jogo da Sul-Americana, já coloca a equipe em uma situação muito complicada. Então vai ser um teste bem legal para o Pinheiros também, já aí nos meses de outubro e novembro. Não vai precisar esperar chegar aos playoffs do NBB. A equipe disputou os playoffs do Paulista,
caiu para o Corinthians e teve aí está tendo, na verdade, um bom tempo de treinamento que vai servir para esses dois times. Acredito que sim, é a oportunidade que o Pinheiros vai ter para preencher, para acertar esses detalhes aí para essas duas competições. Até porque o fato dele disputar as duas não vai dar muitas janelas para o time nessa temporada. Talvez a grande janela que a equipe tenha daqui para frente é se conseguir de novo um G4, porque a temporada tem o mesmo tamanho, mas tem mais times e agora tem uma competição internacional. Então, o espaço para treinos do Pinheiros com certeza será reduzido nos próximos meses. Isso que o Gonais falou, o Pinheiros, salvo engano, ele disputou a Sul-Americana de 2017 com o próprio César, Cristiano Alenco, Bennett, Toledo, jogaram inclusive contra o Flamengo, ganharam lá no Tijuca, né? É incrível como o Pinheiros cresce contra o Flamengo, como o César, como os jogadores cumprem a ideia de jogo, só que acabou sendo eliminado na primeira fase, né? Eu acho que agora com o César voltando com mais tempo de treino, o Pinheiros certamente vai chegar forte para essa Sul-Americana, né? Tá num grupo difícil com o time argentino, vai jogar fora de casa, mas para mim tem total chance de passar para a próxima fase, né? Vamos ver como que vai ser agora o César no comando com mais tempo de treino. Até para complementar aí as informações sobre a Liga Sul-Americana, o grupo do Pinheiros, o grupo C, tem um ciclista, né, olímpico da Argentina, o Malvin do Uruguai, o Leones e Quilpué do Chile, né? Equipes, principalmente o Malvin e o Leones, com bastante experiência aí de competições internacionais. O ciclista argentino nem se fala, que vai ser o dono da casa, né? O ciclista de La Banda. Os jogos vão ser em La Banda, entre os dias 15 e 17 de outubro, ou seja, antes da estreia do Pinheiros no NBB, inclusive, né? O Pinheiros vai estrear contra o Franca no dia 21, e os jogos dessa primeira fase aí vão acontecer entre os dias 15 e 17. Meio apertado, né? Porque vai ser uma semana intensa aí com esses 3 jogos da Sul-Americana. Depois a estreia contra o Franca no dia 21, depois Bauru no dia 23, né? Vai ser um início, meio que um início de Campeonato Paulista ali, né? Que vai ter Franca, Bauru, Rio Claro, São José e Mogi nessa sequência da equipe do Pinheiros, já para fazer desafios aí diretos entre equipes do mesmo estado. Na Liga Sul-Americana a gente falou bastante, né, dessas dificuldades que vai ter a equipe, mas vai ser o primeiro teste pós-paulista e pós essas 2 semanas de treinos aí do Pinheiros. Vocês esperam que já nessa primeira fase, nos primeiros jogos do NBB, possam ter resultados? Ou é algo para se observar apenas o decorrer, né, da primeira fase do NBB? O Pinheiros vai ter uma sequência difícil, né? Essa Liga Sul-Americana é um grupo muito forte, mas ao mesmo tempo que é forte, são times de níveis parecidos, né? E agora depois Franca e Bauru são 2 pedreiras, né? É o momento que o clube vai ter para mostrar um pouco do que é para a temporada, né? O jogo vai encaixar ou não. Mas também, assim, mesmo que perder, não são terras arrasadas, porque são times extremamente difíceis. A gente não pode também querer falar, perdeu, tá tudo acabado. Agora, que vai ser uma sequência difícil, mas o time vai ter tempo para treinar para isso também. Olha, eu sinceramente acredito mais em resultados na Sul-Americana nesse mês de outubro do que no NBB. Eu explico por quê. A sequência do Pinheiros no NBB, ele começa com 2 jogos em casa contra Franca e Bauru, só isso. Depois ele faz uma sequência fora muito longa, contra Rio Claro, São José, Mogi e Pato. Ali, a exceção de Mogi, são equipes teoricamente mais fáceis, mas são jogos fora de casa, são sempre complicados. Depois ele volta para jogar no Vila Boim, numa sequência de 5 jogos no Vila Boim, e olha só que beleza. Começa com São Paulo, Flamengo e Paulistano, essa sequência de jogos em casa. Então, assim, a vida do Pinheiros não é das mais fáceis nesse primeiro turno, digamos assim. Sobre o Olímpico de La Banda, né, que é a equipe aí que está no grupo, que vai sediar o grupo do Pinheiros na Sul-Americana, olha só quem estava ano passado, que já deixou o time, né, mas que estava ano passado lá no Olímpico.
Jeremias Massey, que hoje está no Bauru, Juan Pablo Figueroa, que ficou muito tempo em Franca, Guelvis Solano, do Paulistano, quem mais que eu tinha visto aqui? Emiliano Bassabi, que quase caiu no Minas, certo? Então são jogadores de muita qualidade e foram repostos com nomes como, por exemplo, Trevor Gaskins, que enfrentou o Bauru na Liga Sul-Americana na última Liga Sul-Americana, né? Pela equipe só deixa eu lembrar aqui qual foi a equipe que ele enfrentou, do Fast Break Del Valle, eu acho que foi do Fast Break Del Valle, ele estava e enfrentou o Bauru, um americano aí de muita qualidade, jogava com seu irmão, né? Agora foi separado dele, é um americano naturalizado panamenho, também muito bom. Tem o Dimitri Flis, que é um espanhol naturalizado russo, um italiano também. Então, uma equipe pegou o Lucas Ortiz, que é um ala armador ali que há algum tempo já faz um trabalho legal na Liga na América do Sul. Então, é uma equipe que, apesar das perdas, continua com nomes muito interessantes e o fato de jogar em casa aumenta ainda mais o favoritismo. Eu acho que o Pinheiros passa junto com o Olímpico, talvez ali numa segunda posição, imagino, e aí na segunda fase a gente vê o que acontece. Mas eu acredito em resultados, numa moral maior nessa Sul-Americana do que no NBB, porque a sequência é ingrata, hein? Jogos complicadíssimos, né, pro Pinheiros, já grandes testes aí pela frente, aí depois dessas sequências aí tem essa, digamos, amenizada. Se bem que não dá para falar muito, né? Porque o NBB está muito equilibrado, né? Eu prevejo, assim, alguns resultados que podem surpreender algumas pessoas, né, nessa temporada, e vai ser traiçoeiro, né? Muitos jogos, como o Pato Basquete, por exemplo, Unifacisa, equipes que são novas, mas que podem atrapalhar essas equipes aí consideradas com maior favoritismo, né, Fernando? É um NBB mais traiçoeiro nessa temporada, o Pinheiros tem que tomar cuidado, né? Não, e antes, eu mencionei o Rio Claro também nos jogos teoricamente mais simples, mas o Rio Claro endureceu muito o jogo para o Pinheiros no Campeonato Paulista, então quase venceu as duas partidas, então e vai também ter o Sadi. Não é tão fácil assim. Agora tem o Sadi, agora tem mais jogadores, né, que chegaram. É uma equipe. Tem aquele outro americano que eu esqueci o nome. Esse mesmo. Tem esse aí, americano também experiente. Então um novo Rio Claro também. Quando chegar o podcast do Rio Claro, a gente fala o nome desse americano. Isso aí, que vai dar muito trabalho o Rio Claro também. Eu mencionei como uma equipe teoricamente mais fácil, mas em comparação ao Franca, né? Na verdade, o Rio Claro também tem tudo para engrossar essas partidas sim. Acho que tirando Flamengo, Minas, Franca e Corinthians, que devem ser os 4 primeiros, do quinto ao nono, décimo tá muito equilibrado, né? E o Pinheiros está nesse bolo, com o Botafogo, Paulistano, Bauru, hoje eu acho que o Unifacisa é um dos times que podem surpreender com o Pato. Então o Pinheiros, a margem que vai ficar vai ser entre essas posições, né? Vai ser mais uma vez um do NBB extremamente disputado. O último já foi, mas acho que esse ainda vai aumentar ainda mais a disputa. Agora, o que vai pesar são jogar fora de casa contra esses times mais tradicionais, que é sempre o inferno, né? E o Claro é muito difícil. Bauru nem se fala, então acho que o fator casa também nesse quesito também pesa muito para o Pinheiros. E observando, né, já que você falou, Gonés, dessas sequências de jogos fora de casa, depois sequências de jogos dentro de casa, quero saber de vocês se vocês veem, se vocês são a favor ou se vocês são contra, né, esses jogos, meio que um pacote de jogos em casa, depois um pacote de jogos fora. Não seria melhor ter alguma coisa mais intercalada, assim, tipo, mas o que pode ser 2 jogos fora, né, como tem essa viagem casada que a Liga faz, né, para diminuir os custos das viagens, mas diminuir esses grandes blocos, né, de jogos fora, jogos dentro de casa, ser uma coisa mais intercalada. Não sei o que vocês pensam, se isso faz alguma diferença também. Cara, eu acho que faz, né, até por conta dessa sequência de jogos fora de casa, teoricamente mais fáceis, que no segundo turno vão se tornar uma sequência de jogos em casa. Eu acho que o Pinheiros pode dar ali um arranque
nessas 4 partidas no segundo turno. Quem sabe? Pode ser o grande momento do Pinheiros no campeonato. Mas faz diferença, mas faz diferença para todo mundo. É algo do jogo, acontece com todas as equipes. E óbvio que, idealmente, até em termos de torcida, para a torcida não ficar muito longe do time por muito tempo, essas coisas assim, seria melhor intercalar. Mas eu acho que é uma solução aceitável diante das limitações financeiras e logísticas que a gente tem. O Brasil vamos lá. O Brasil é um país de proporções continentais. O país está em crise. Vamos usar todos esses clichês aí, mas que não deixam de ser verdade em determinada medida. E eu concordo com esses ajustes da tabela por conta disso. Mas tem que salientar também que se o Pinheiros passar da Liga Sul-Americana para a segunda fase, eventualmente um Final Four, essa tabela vai ser alterada. Então, tem essa previsão também. E eu acredito, como já disse, que o Pinheiros passe. Então, vão haver aí jogos adiados, jogos adiantados, mudanças de data. Então, acredito que isso será até mitigado ao longo da temporada. Não vejo isso como algo necessariamente ruim. Vendo por outro lado também, seria muito ruim as equipes irem uma vez para Fortaleza e uma vez para Campina Grande, por exemplo. Não, faz tudo, entendeu? Faz uma viagem só. E o caminho inverso, mesma coisa. Putz, o Unifacisa vai vir para cá para enfrentar o Pinheiros, daqui 2 semanas para enfrentar o Corinthians. Não, cara, põe 2 jogos seguidos ali, o time já fica em São Paulo. Mesma coisa no Rio de Janeiro com Botafogo e Flamengo. São soluções que não vejo como ruins, afetam todas as equipes do campeonato, não é algo esporádico, então acho que se é bom para todo mundo, se é ruim para todo mundo, dá uma nivelada legal. Eu concordo com o Lucas, né? Acho que é muito mais por questões financeiras que tem esse maratona de jogos em casa e fora, né? Você vai jogar lá em Unifacisa, vai ter que jogar com o Cearense junto, né? Só que ao mesmo tempo que pode ser ruim, é ruim também para quem tá de fora, né? Quem tá de fora aqui de São Paulo. Querendo ou não, pro Pinheiros, tem muitos times aqui de São Paulo. Agora imagina um time como Unifacisa, Pato, esses times vão estar aqui sempre viajando. Então, vai ser ruim para o Pinheiros, mas vai ser ruim para todo mundo, né? É questão financeira, não tem como. E aí, quando é bom ou ruim para todo mundo, não é mais bom ou ruim para ninguém. Porque fica todo mundo igual, não há desvantagem ou vantagens nisso. Por mais que a tabela, o desenrolar do campeonato, possam levar à seguinte situação, usando o caso do Pinheiros, tá? Das últimas 4 partidas do turno no Pinheiros, 3 são fora de casa. Logo no segundo turno, no final do campeonato, das últimas 4 partidas do Pinheiros, 3 serão em casa. Se o Pinheiros estiver brigando ali, pegar um G4, alguma coisa assim, algum de outro time concorrente pode olhar e falar: olha aí como a tabela está beneficiando o Pinheiros. Tem 3 jogos em casa na reta final. Mas isso é muito complicado de se prever, né? Depende muito do desenrolar do campeonato. Pode acabar essa vantagem ou desvantagem para outra equipe também. Eu não vejo essa situação da tabela como algo necessariamente ruim. Esteticamente, né, vendo a tabela é estranho. Idealmente, não concordo como a melhor opção. Mas, diante das circunstâncias, eu acho que é um preço a se pagar. E não há de se jogar a culpa de um bom ou ruim desempenho de nenhuma equipe nessa questão. Até porque o campeonato tem turno e retorno, né? Então, se vai ter a sequência, uma sequência boa, por assim dizer, de um lado, no outro turno vai ser diferente, né? Então, essa questão de favorecer a equipe não passa longe, né? Porque em outro momento vai desfavorecer a equipe. Mas até pelo andar aqui da hora, já estamos aqui quase 40 minutos por aí de podcast para fechar aqui essa parte do Pinheiros. Voltando lá, né, no elenco, um jogador que vocês pensam assim que para a galera que acompanha o basquete ficar de olho nessa temporada, que pode ser um jogador interessante, que pinte aí como uma atração nova aí pro basquete, um jogador que pode surpreender alguém aí.
para ficar de olho nessa temporada? Quem que vocês falam aí da equipe do Pinheiros que pode ser esse cara? Pode ir o Fernando agora. Eu vou apostar na base. Base é algo que eu acompanho já há bom tempo, né? Por mais que tenha alguns jogadores que já brilham no NBB há algum tempo, como o Isaac, que vem de uma ótima temporada, o Betinho, mas para mim o Mãozinha é um jogador aí que vai estourar, né? É um jogador que falta hoje na base, é aquele ala versátil, bate para dentro, até pela falta de jogadores no Pinheiros, no Garfani, pode suprir isso muito bem, cara extremamente versátil. Claro, precisa melhorar um pouco mais o chute dele, mas se desenvolver um pouco mais, tem tudo para estourar, ser um dos jogadores de destaques da temporada, ou até, né, prêmio de revelação. Então a minha aposta é no Mãozinha. Nice. No mundo ideal, eu ficaria com o Mãozinha também. Mas vale lembrar que o Pinheiros, apesar de ter um investimento muito bom na base, ele não tem uma tendência de usar seus jovens, né? A lembrar que o Ruivo é uma grande exceção. Recomendo um levantamento feito pelo Vini Guimarães no Twitter dele. Vini Guimarães esteve aqui ontem falando da gente com o Paulistano. Recomendo entrar no Twitter dele, ver um levantamento do uso de jogadores sub-23 nas últimas 3 temporadas nas equipes semifinalistas da LDB. O Pinheiros é o que menos usa. Então, no mundo ideal, seria o Mãozinha. Acho que ele tem as características, as habilidades para ser essa grande surpresa. Falando um pouco mais com o pé no chão, algo que não do que eu gostaria do que acontecesse, mas o que eu acho que vai acontecer, eu destaco o Toledo. O Toledo, que foi um cara que ficou ali fazendo o trabalho um pouco mais sujo na temporada passada. Nesse ano vai ter que defender ainda mais, mas como a gente já disse, ele está retomando o seu chute de fora, espaçando a quadra. Isso pode ser muito útil. Pode não, será muito útil para o Pinheiros ao longo da temporada. Falar de Betinho, falar de Bennett é chover no molhado, todo mundo já sabe. Então eu acho que o Toledo pode surpreender nesse sentido, sim, nesse ano pelo Pinheiros, levando em conta a minha baixa expectativa, infelizmente, pelo uso da base. Pois esse levantamento até é interessante, né? O Pinheiros, dentre os jogadores revelados aí, a gente tem, por exemplo, o Jorginho, que teve passagem pela base do Pinheiros, teve o Lucas Dias, atletas que, inclusive, brilharam no vizinho ali dos Jardins, né? Jogaram no Paulistano, foram campeões do NBB, jogadores aí formados pelo Pinheiros que foram ser campeões aí no Paulistano, embora, claro, o Lucas Dias já havia sido destaque da equipe na temporada anterior, enquanto ainda defendia o Pinheiros, mas de fato que a equipe mais revela do que utiliza esses nomes revelados, esses jogadores revelados, é até uma coisa que eles precisam aproveitar melhor, né? Uma equipe que é tricampeã da Liga de Desenvolvimento, com certeza deveria aproveitar melhor, né, esses jogadores da base. Vocês têm mais algum destaque a fazer sobre o Pinheiros? Posso ir já para as considerações finais? Não, peraí, eu tenho. Eu achei que o Fernando ia falar. Não, a única... não, vai para consideração, então eu falo na consideração, vai. Porra! Se liga, pô. Muito podcast. Vamos. Podcast. É que você já fez quantas considerações finais também, né? Então, vamos para as considerações finais. Primeiro, Fernando Fernandes. Cara, o que você espera aí do NBB agora, né? A gente já falou muito desse equilíbrio que vai ser nessa temporada. E, sem dúvida vai ser, para quem gosta de basquete, vai ser muito legal de acompanhar, né? Com certeza, né? Tirando, como eu já falei, os 4 times que devem brigar pelas primeiras posições, acho que do quinto colocado para baixo vai ser muito equilibrado. Eu espero, torço muito, né, para que tudo isso ocorra. O Pedro está nesse bolo. Espero também que use mais a garotada. Eu acho que vai, diferentemente, acho que do Guanais, que tem fogo diferente. Eu acredito que usaram um pouco esse Paulista para ver se a garotada tinha culhão para jogar. Agora, depois desse título da LDB, não tem como, vão ter que usar. Então, eu espero que realmente
o Pinheiros aposte mais nesses jovens e apostando tem tudo para dar certo. E posso mandar um abraço? Pode mandar, para quem você quiser. Cara, primeiramente eu queria mandar um abraço para o Carlos Osso, que é um basqueteiro nato. Não pude parabenizá-lo, mas ontem ele fez 80 anos de vida, né? Teve uma homenagem no Pinheiros, ganhei uma camisa com o número 80, uma pessoa fantástica. Quando eu estive lá sempre me ajudou. Só tenho que falar coisas boas, né, dele, né? Uma pessoa muito gente boa e fora de série, né? E além dele, eu queria mandar um abraço pro pessoal do grupo Bola Laranja, né? Pro Vini, pro Luiz, pro Cássio, pro Rei e pro Lázaro Oficial. Grande Bola Laranja, sempre presente nos podcasts da Locomotiva Esportiva. Guanai, sua vez de dar o destaque, estava querendo tanto. Não, mas espera aí, o Enéas te mandou um abraço personalizado também, você não vai responder? Esqueci, verdade. O Enéas é um grande amigo meu, agora está dando a oportunidade de eu contribuir para a produção de conteúdo no Garrafão, né? Uma pessoa que sempre me ajudou, me dá conselho, tudo. Eu tenho muito carinho por ele, então ficar aqui registrado meu abraço para o Enéas Lima, figura icônica do Twitter. Tem que ser recíproco o negócio aqui. Bom, eu reitero os cumprimentos ao senhor Osso. Ele que é um twitteiro costumaz, está sempre no Twitter. Espero que não tenha ficado muito bravo com as críticas que fizemos também. O Pinheiros tem várias qualidades para esse ano. Espero que a gente tenha conseguido ressaltar aí os dois lados da moeda. O meu destaque final é realmente a minha esperança pelo uso da base. E eu acredito que de todos os atletas aí, bicampeões da LDB, o que mais tem a possibilidade de entrar seja o Mãozinha, pelas necessidades do Pinheiros. Ele é o que melhor atende às necessidades. Porque Gabriel Campos e Bufá, e Danilo Senna, como a gente já disse, né, a gente tira da jogada agora um pouco, porque vai ficar um tempo fora. Mas Daniel Campos, Bufá e Gabriel Campos, eles têm ali uma concorrência maior, né? Principalmente com as chegadas do Scaglia e Lucas Lima. Então, talvez, se fizerem parte do elenco, vai ser algo mais reduzido. Torço muito para que a equipe use esses novos jogadores. Acredito que estão neles a grande chance do Pinheiros ser novamente a sensação do campeonato, né? A surpresa do campeonato reside aí nesses jogadores que têm potencial para fazer um trabalho muito, muito legal. Mas, dito tudo isso, o Pinheiros ainda é um senhor time. O quinteto ali com Dawkins, Bennett, Betinho, ou Isaac, Caio e Toledo ainda é fortíssimo e pode fazer frente aí para qualquer equipe do Brasil. Vai ser uma temporada muito boa. Espero estar novamente em várias oportunidades aí no Pinheiros acompanhando o time esse ano. Era justamente isso que eu ia falar. Eu acho que a estratégia para o Pinheiros aqui, que eles podem utilizar também, é trancar você do lado de fora do Henrique Villaboim para ver se ajuda eles, né? Porque você dá um azar tremendo, né, para a equipe do Pinheiros. Vai tirar foto, o time acaba perdendo as coisas lá. Mentira. Olha só, eu fui, sem brincadeira, eu fui em mais de 10 jogos ano passado do Pinheiros. Sabe quantos ele perdeu no NBB? Quantos? O do Botafogo. O resto todos ele venceu. Eu vi o Pinheiros vencer. Importava, porra. Eu vi o Pinheiros vencer Bauru, eu vi o Pinheiros vencer Flamengo, eu vi o Pinheiros vencer Mogi, eu vi o Pinheiros vencer todo mundo que estava na frente dele. Menos o Botafogo. Só o jogo mais importante. Não, mas, meu histórico era bom. O negócio do jogo contra o Botafogo foi culpa do senhor Felipe Souza. Culpa do senhor Felipe Souza, que veio do Rio de Janeiro para cá, e ele sim, não vê o Botafogo perder. E aí ele veio aqui e o Botafogo ganhou. A culpa não é minha, não. Pode colocar a culpa no Felipe Souza e volta no podcast do Botafogo, comenta lá que a culpa é dele, não sou eu, não. O pé quente foi mais dele, né? Ele tinha o pé quente mais quente que o seu, aí deu Botafogo, é isso? O cara é carioca, né? Lá é mais quente que aqui, então o pé tava mais quente aí. Fernando, muito obrigado novamente, né, por você aceitar o convite de falar com a gente aqui sobre o Pinheiros. Tenho certeza que vou ter outros convites aí durante a temporada para falar sobre o NBB, já com a bola quicando. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, você, Fábio, Lucas, fiquei muito feliz pelo convite. É extremamente gratificante falar de basquete com pessoas qualificadas e
Podem ter certeza que se vier convite, eu vou fazer questão de gravar, porque é muito bom falar de basquete. Qualificada é a sua opinião também, viu? Porque Mas muito obrigado novamente. Guanais, até a próxima aí. Você vai estar em algum outro podcast aqui comigo ou já... Porque hoje é dia 5, né? Tá saindo esse podcast do Pinheiros. No dia 6 agora a gente vai ter o podcast do Rio Claro com o Daniel, do comentarista NBB. Vai estar comigo nessa também, não? Eu acredito que contra o Rio Claro, sim. Contra o Rio Claro estarei. Contra o Rio Claro? Como assim? Não, contra o Rio Claro? Não. No episódio do Rio Claro eu estarei. Vou fazer o contraponto lá, só vou discordar dessa história. O episódio do São Paulo e do São José, eu acho que não terei agenda para isso, mas você não gosta do São José também, né? Eu estarei... Não, gosto sim. Falo isso faz tempo já. Estarei no Rio Claro, depois ainda tem a Unifacisa, que sou eu que vou apresentar, e o último podcast de todos, que é um podcast geral sobre toda a edição do NBB, que aí estaremos os dois. Sim, vamos guardar segredo para esse podcast geral. Mais uma vez agradeço ao Fernando, ao Lucas Guanais, dois caras que manjam aí do Pinheiros bastante, acompanham a equipe in loco, né? E aproveitar aqui para dar os nossos recadinhos tradicionais, para vocês irem aos ginásios, né? Da sua cidade, acompanhar o basquete presencialmente, que é muito importante para valorizar, né, o esporte nacional. Sempre também para vocês acompanharem, né, as mídias independentes e que acompanham o basquete bem próximo, né, das equipes e das competições. E para seguir, claro, as nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre procurando ali por Locomotiva Esportiva. Tem, claro, o nosso YouTube, Spotify, onde estão, né, os nossos podcasts. Fique de olho sempre nas nossas redes sociais para mais conteúdos, né, sobre o NBB, nesse especial, principalmente anterior, né, à estreia da competição, né, a estreia do NBB. No mais, nosso abraço aqui, até a próxima.